Boa tarde a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Serpol Podcast. Hoje estamos aqui com a Ana, tudo bem, Ana? Tudo jóia. Estou com a minha parceira Bruna Horácio, tudo bom, hein, Bruninha? Tudo certo, Alex. E hoje tá diferente, né, meninas? Estamos aqui na FEIPAT hoje. Orgulho, hein? Um grande evento de São Paulo, aqui na Expo São Paulo, né? Exato. E aí a nossa convidada, estou muito curioso hoje, hein, Ana? Estou muito curioso. Tudo bem, Ana, mais uma vez? Tudo jóia. A Ana, ela é apenas uma engenheira, apenas não, é a engenheira. Todo mundo me conhece como Engenheira Ana. A engenheira nem sabe o restante Ana. do nome, mas é Engenheira Tá Ana. vendo com você, Ana? Tá vendo? Conte mais sobre a sua história pra gente, Então Ana. comece se apresentando um pouco, conte um pouco sobre sua empresa. Legal. Bom, eu comecei na engenharia civil lá atrás, tá? Eu sou a Ana Cláudia, já estou há uns anos aí na engenharia civil. Não era a minha pretensão realmente fazer engenharia civil, mas eu sempre gostei muito da área da arquitetura, sempre quis muito estudar. Eu vi a minha irmã estudando muito, minha irmã mais velha, e eu quero fazer faculdade também, porque, né, é legal, isso pode melhorar a vida das pessoas, Sim. porque lá atrás tinha isso, né? E não tinha dancinha de TikTok na época. Não Então, tinha? não tinha. Não, Não tinha Aí ou você opção, estudava, né? ou você estudava. É. Entendi. Então, em 2009, eu resolvi começar a prestar vestibular e eu consegui passar no vestibular da Unicamp e fui para Limeira fazer tecnologia e edificações. Mas não foi a minha principal escolha. Eu queria ser ir para arquitetura, porque eu tentei muito design de interiores, queria muito, né, gostava muito dessa área. Aí um professor meu falou assim, por que você não tenta tecnologia em edificações? Porque se você gostar, você fica para engenharia, senão você vai para o outro meio do caminho. E o interessante é que depois de um ano, você consegue internamente fazer dentro da Unicamp uma prova e você muda de campus. Caramba, Falei, uau, vou nessa. é o que eu quero. Não, é que era 15 por vaga. E o outro era 60, 70. Então Legal. vamos com 15 por vagas. No ano que eu entrei foi bloqueado isso. No ano que você entrou... Então eu penso que tudo as coisas acontecem como Deus prepara que aconteça. No fim, hoje eu nem... Gente, de onde que eu tirei que eu queria fazer arquitetura? Eu amo engenharia. A arquitetura é muito arte, a arquitetura é realmente muito humanas. E eu gosto até certo ponto, até aquela próxima vírgula. Eu acho que a exatas faz muito mais sentido para mim. E aí eu fiquei fazendo, né, na faculdade, fiz tecnologia em edificações. Daí em 2016 eu voltei para Sorocaba, que eu sou de Sorocaba, São Paulo. Então, se vocês são de lá, me Procure a procurem. Ana, procure a Ana, hein? A metro quadrado em engenharia. Metro quadrado em engenharia. E assim, na minha cabeça sempre foi muito ser CLT. CLT é o esquema, entrar numa empresa grande, a gente realmente fazer parte de um todo dentro de uma empresa, conquistar sua vaga. E aí, em 2016, voltei para Sorocaba. Não consegui emprego, eu comecei a fazer freela, né, de projeto, prestava serviços para um antigo empregador meu, e aí tava dando certo. Falei, gente, e agora? Daí, em 2017, eu fui para São Paulo, eu consegui uma vaga dentro da manutenção de uma empresa que prestava serviço para a prefeitura. Oh, legal. E trabalhei aí 2 anos na parte de manutenção predial, hospitalar. Então, é bem legal. Saí de lá, entrei para uma obra, porque ainda não tinha trabalhado efetivamente dentro de uma obra. Dentro de uma obra. Porque lá em Limeira, eu trabalhei em escritório e a gente tinha o dinamismo de ir para a obra. Era mais fazer administrativo medição. mesmo. Eu era orçamentista. Orçamentista, já fui também de controle e planejamento de obra, mas assim, efetivamente era sempre do escritório. Daí eu saí em 2019, eu saí da área de manutenção predial e entrei para a obra. E aí eu falei, gente, que da hora isso, é muito lindo ver o pôr do sol e aquelas estruturas. Eu realmente comecei no chão, assim, não tinha nada. Eu vi levantar toda a estrutura. É a coisa mais linda, eu nunca tinha presenciado isso. Oh, legal. Só que também, por eu nunca ter experimentado obra, eu não sabia como era. Porque eu sabia que realmente a construção civil tem um lado muito mais masculino. Sim, exato. E homem trata assim, do tipo, vai, faz e manda um palavrão. Homem não tem tato. Você Faz cuspia no parte. chão, Ana? Quando você foi pra aula, você cuspia no chão? Eu tinha umas amigas minhas que é de obra também, trabalhei em construtora Aqui, e tudo né? mais. Aqui, ó. Exatamente. no chão. Não. Mas uma coisa que eu achava muito engraçado, eles respeitam mais a mulher dentro do canteiro de obra. Depende. Mulheres, né? Depende. Peão
têm um carinho pela gente muito grande. Uhum. Agora, outro engenheiro tem já um é, ego a ser é, tratado e eu não tenho muita paciência para ficar polindo o ego de ninguém. Eu acho que a gente tem que ter respeito. Eu acredito que a gente tem que tratar todos de uma forma muito educada. Óbvio que eu vou, uma vez ou outra, rodar a baiana, e aí o que cabe a mim? Pô, desculpa, acho que aquele ali eu passei um pouco do limite. Cara, todo mundo tá propenso a fazer passar um pouquinho do limite. Mas o desculpa, foi sem querer ali na hora eu não pensei, faz parte também do relacionamento. E na obra, eu descobri que eu não queria ficar. Não queria ficar? Não queria ficar, porque na minha contratação só falaram assim, a gente precisa que alguém mude, a obra acabou de começar, tem um monte de coisa já comprada, tem um monte de coisa já acontecendo, não tem mapa de cotação, não tem controle do que está acontecendo, não tem nada, a gente não tem histórico, alguém precisa fazer isso, então você precisa ajeitar a casa enquanto você faz o controle do atual. Então eu tinha 2 cenários, do que já aconteceu, trazer para o atual, e do atual fazer ele acontecer e planejar o futuro. Era legal, ficamos ali, só que aí eu comecei a descobrir coisas que estavam acontecendo lá em cima, porque eu estava no container, que não foi muito agradável aos olhos do engenheiro que estava lá em cima. Ah, entendi. Aí, óbvio que não deu muito certo. Pra mim, o ápice ali do que eu falei, chega, eu fiquei só 2 meses na obra. 2 meses na obra? 2 meses na obra. Mas deu uma agitada legal. Não, minha vontade era ter ficado mais. Uhum. Porque eu acho que assim, a gente tem o poder de escolha. Quem fala assim, cara, eu não posso sair daqui, você pode sair daqui. Exato. Você se planeja e sai, você se planeja e sai. Sim. Você pode. Eu tinha feito um mapa de cotação e aí chegaram na minha mesa, jogaram o mapa na minha mesa e começaram a falar um monte de besteira cuspindo na minha cara. Foi aí que você decidiu não é mais... Não, e de coisas que vinham antes. Se você contrata alguém para sua empresa, se você contrata alguém para sua empresa e está tendo alguma divergência, que na verdade é por sua culpa mesmo, que você é o líder, você chega e tenta consertar. Eu já escutei assim, quem você pensa que é? Você é só uma operacional, você põe no teu lugar. Então vinha desse tipo de coisas, dessa falta de respeito. Sim. Daí chegou um dia que aconteceu isso, fiquei quieta, só escutei. Só escutei. Aí a hora que fui bater meu ponto, eu bati meu ponto, cheguei na RH e falei, você arruma a minha carteira pra mim? Mas como assim? E fui embora. E fui embora. E nunca mais voltei. Então assim, me ligavam, Ana, como é que? Eu falei, não, aí eu não fico. Aí eu fiquei muito desgostosa da área da construção civil, porque a gente vem a gente tem que ter um posicionamento o tempo todo muito forte. A mulher não pode baixar a guarda dela. Exato, concordo com você. Graças a Deus, eu nunca sofri nenhum assédio de fato na obra. Os assédios são velados, mas nunca sofri um assédio descarado. Então, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas a gente tenta lidar com os assédios velados. Mas a falta de respeito é uma coisa que é muito... na cara, ninguém tenta velar isso. A falta de respeito acontece o tempo todo. E vindo da construção civil durante praticamente, eu comecei em 2010, na faculdade mesmo, a trabalhar na construção civil. Lá dentro tinha oportunidade, já comecei a trabalhar na área em 2010. E aí, quando foi 2019, então, 9 anos, eu falei, chega. Eu preciso descobrir outra área, eu preciso saber como é o tratamento fora da construção civil. Será que na multinacional as pessoas gritam desse jeito, jogam um bagulho na sua mesa e grita com você cuspindo na tua cara? Será que no meio do espiãozada a galera sai falando besteira pra você? Será que é assim? Aí rodei toda a baiana, aí uma pessoa muito próxima a mim naquela época começou a me incentivar a procurar entrar em multinacional, começar a procurar outros meios. E aí, em 2019, eu entrei num programa de estágio do Carrefour. Lá em São Paulo ainda, porque eu entrei em 2017 em São Paulo. Fui morar lá em São Paulo em 2017. Em 2019, eu entrei no programa de estágio do Carrefour, na parte de projetos logísticos. Nada a ver com obra, nada a ver com a nossa parte. Só que nenhum conhecimento é jogado fora. É isso que eu sempre falo, nenhum conhecimento é jogado fora. Quando viram, meio que assim, a pessoa quando me viu dentro... corte, hein, Gabriel? Você vai dar um corte, hein? Nenhum conhecimento é jogado fora, isso é bom. Pegaram a senha, né? Pegaram a senha. E aí, eu tava com 30 anos na época. Então, assim, gente, eu e mais 4 pessoas... tinha 4.000 pessoas concorrendo à vaga e só tinha 20 vagas. Nossa, sua cabeça tava milhão. Nossa, né? eu não acredito que eu consegui entrar num bagulho desse. Mano, eu me senti a foda. E aí eu falei, cara, eu sou muito foda. Não é bom, levanta o ego, né? E a gente tem que reconhecer o nosso potencial. Consigo, e a gente tem que reconhecer. Só que assim, por quê? Porque eu estudei, eu corri atrás. Foi uma comemoração assim. Tinha eu e mais 3 pessoas. Éramos 4:30. E o restante é 22.
23. Olha aí. E eu ficava, gente... E aí, aquilo que a gente tá falando, o pessoal olhava a gente não como a tiazona, mas Sim. assim, a Ana é experiente, a gente vai na cola deles. Daí tinha eu e mais 3 que turma ia na Como se cola. influenciar, né? É, e eu sempre me portei muito assim, se eu espelho, quero né? ser analista, eu vou me portar como analista. Legal. Então eu me portava como analista o tempo todo, e eu era estagiária. Legal. E aí, por eu ter conhecimento na área de construção civil, eu participava das reuniões de alinhamento, a turma me colocava na reunião. Tá certo. E falavam o quê? Eu quero que você verifique, né, veja se tá tudo certo. Eu ficava quieta. Eu acho assim, se você não abre espaço para eu falar, eu não vou a falar. Se eu vejo que eu tenho uma brecha, eu falo. Mas se vocês não dão espaço para eu falar, então não cabe a mim falar naquela reunião. Aí eu ficava quietinha, como estagiária principalmente, né? Como estagiária com o meu caderninho, eu fazia tudo. ata, eu fazia ata e minhas atas eram bem da hora. Eu fazia minhas atas, não sei o quê. Aí teve um dia que minha chefe só fechou o caderno assim e falou assim, o que você acha disso? Ela? Eles estavam falando sobre o ar-condicionado. Era algum rolê sobre o ar-condicionado, que era impossível pôr o ar-condicionado. Daí eu falei assim, aquele projeto dá pra pôr aqui, 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 a exaustão sai por aqui, não sei o quê. E assim, foi prático. Foi naturalmente. Essa parede agora não, você porque deu essa uma- parede não pode. Porque eu falei assim, mas por que a gente não põe desse lado? Passa a tubulação, põe ali a parte de fora, não sei o quê. Aí ele olhou assim, e quem você... É mesmo? Eu falei, eu sou a Ana Cláudia. E fiz Boa, assim, se eu sou a Ana posicionou. Cláudia. Então, o Sim, seu pôs. valor, né? E aí eu só não falei, eu sou estagiária. Eu só falei, eu sou Ana Cláudia. Tá certo. Aí você é formada em quê? Eu falei, em civil. Aí ele, então por isso que você tá falando. Eu falei, Aí a minha chefe só deu aquela risadinha de orgulho. Aí posteriormente a isso, todas as reuniões eu tava, então independente, eu ia para as lojas, porque a gente fazia parte das lojas, né? Então era side store, então foi bem um pouquinho antes da pandemia. Então tinha a side store, que é como se fosse um CD acoplado à loja. Certo. Era uma puta de uma estrutura. Assim, era a estrutura. Então a gente tinha tudo um planejamento pra não dar errado. E era muito legal participar. E aí uma vez falaram assim, cadê a analista, aquela mocinha que tava? Aí ninguém sabia, porque Era não era você. analista, né? Aí assim, analista, e eu quietinha. E eu nem sabia que era comigo mesmo. Aí a turma falou assim, é aquela ali. Falei, legal, é a minha chefe. Nossa, analista, deu? Pois é, né? Mas aí logo entrou a pandemia, graças a Deus, eu falo, eu não sei como teria suportado se eu estivesse na obra. É mesmo. Porque eu fiz 100% home. Eu simplesmente falaram assim pra mim. Era março, a gente tava lá ali no Morumbi, em São Paulo, né? A matriz. E aí a gente chegou num dia assim, falou assim, você vai descer, vai pegar o computador, gente, ninguém vem mais a partir de amanhã. E acabou. E até então eu pensava em empreender, eu tinha um querer de empreender, mas em nenhum momento assim eu fiquei, vou empreender de fato. Ali é só aquele sonho. Aquela ideia. Aquela ideia, E como eu estava na construção civil, eu via muito a forma que era tratado, eu acho que ainda gostava mais a vontade de empreender, porque eu não aceitava a forma que a cultura era exposta e a forma que os valores eram agregados ali. Mas quando eu entrei no Carrefour, eu falei, gente, existe outro cultura. método de trabalho, existe outro tipo de cultura, você não precisa. E vou te Respeitar o falar, próximo, eu vou tá? te falar, existia, mas era muito velado. Ninguém chegava, gritava. A forma de falar Era diferente. diferente. Você fala, nossa, humilhou o cara, mas era lindamente, Precisou acontecia. gritar, você dá um grito Você pra tem humilhar. noção? Eu falo que essa minha supervisora, né? É a Jorge o nome dela. Falo porque realmente Jorge é uma mulher de postura, assim. Firme. Nossa, eu falava, eu quero ser igual a Jorge. E Jorge traz um potencial, né? Um nome Jorge. Então eu falava, quero ser que nem a Jorge. Eu quero poder comandar que nem ela. Você acha que é meio cultural essa... Que nem você estava numa obra, você pegou uma cultura que ali é velada. Realmente eu sei como é que é esse processo. E aí você foi para uma área mais de industrial. Você acha que a cultura também tem a ver por essa postura de, na obra, o pessoal gritar, desrespeitar, e você vai para um outro lado que é totalmente o cara dá o recado sem precisar gritar? Você acha que também entra uma questão cultural aí ou não? É porque assim, na obra, igual que a gente estava comentando, quem grita mais é mais ouvido. Primórdios. E para você só ter noção, um exemplo, a gente na obra, a gente na construção civil, a gente se blinda muito, a gente aprende a pôr uma capa, Exatamente. uma armadura e tá sempre a postos. Exatamente. Assim, se você gritar comigo, eu tô sempre armada. E é isso que a gente aprende na construção civil. Uhum. Eu duvido alguém que fale pra mim que não vive armado. Você vive armado, você 24 sempre horas. tá com a 8 sua horas. armadura aqui, pronto pra atacar Sempre junto. esperando sempre o problema, né? Porque é isso. E aí, deu certo que alguém gritou comigo, eu era uma funcionária que estava acabando de ser desligada, eu precisava falar com ela, eu nem me toquei que ela estava sendo desligada.
Então a pessoa já tava flor da pele. Então, enfim, não veio ao caso. Mas a pessoa foi muito grossa comigo no telefone, eu ainda estagiária. Aí eu perguntei sobre o projeto e ela falou assim, você não sabe? Eu falei, não sei. Tranquilo, no telefone. Eu não sei. Você deveria saber, você é analista do lugar. Eu falei, então não sou, eu sou a estagiária. E os analistas são todos ocupados, eu preciso dessa informação agora. E não melhor alguém do que você para me passar, já que você é da área. Você tem que abrir tal coisa, faça um esforço e leia. E começou a falar muito grosseiro comigo. Só que assim, a pessoa já estava indo embora. Então, ela, meio que assim, se for grosseiro comigo, ela já não estava nem aí mais, né? Ela estava largando o barco e indo embora. Mas eu estava no barco. Minha chefe... Era uma baia, assim, né? Uma mesona, várias pessoas trabalhando e minha chefe estava aqui. E ela começou a gritar comigo, a moça, e eu, automaticamente, eu falei, que é? Já aumentei o tom. Eu senti o negócio queimar. Gente, fez assim, ó, queimou meu rosto, assim, ó. Aí eu vi que alguém tava me olhando, eu só olhei pro lado, assim. Ela só fez assim, ó. Ela só fez isso. Aí eu respirei fundo, tentei me acalmar, porque eu fiquei nervosa. Daí, nossa, pelo amor de Deus, não tô na obra, né? Não tô tratando com peão. Daí eu fiquei, caraca, era pra isso que eu fui lá, né? É pra isso que eu consegui aquela vaga, né? Pra entender como que era o tratamento fora. Sim. Ela chegou, desliguei o telefone, ela só chegou assim, educada, vamos tomar um café? E lá na máquina de café tinha umas mesinhas que era justamente pra esses feedback. Essas conversam a um. Ela falou assim, então, Ana, super calma, super educada. Eu entendo que na sua área, gente, por isso que eu falo, é um aveludado na voz, que você leva porrada, exatamente, dói para um caramba, mas não deixar, né? Eu tomei muitos assim. Aí ela conversou tranquila, falou assim, eu entendo que você está sempre armada, eu entendo que para você é natural essa reação, você é muito reativa. Exatamente. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão na construção civil são reativas. É difícil você, né, lidar com pessoas, mas aqui a gente não precisa fazer isso, tá? Só pra você entender. Então, assim, eu fiquei 2 anos e meio no Carrefour. Daí, dali da matriz, eu fui pro CD mesmo, em Osasco. E aí, tava muito legal. Só que daí, eu acabei não conseguindo mais ficar em São Paulo. Eu tive que sair do apartamento que eu tava. Eu falei, gente, e agora? Eu passei pela pandemia toda. Realmente, eu passei na pandemia toda trabalhando de casa. Eu falo, graças a Deus. E assim, eu não sei como teria sido se eu tivesse pego... porque eu peguei Covid. Eu fiquei muito, muito mal. Muito mal. E eu só falo assim, graças a Deus eu tomei as vacinas que me prepararam para receber aquele Covid. Porque eu acho que eu teria no saco preto agora. Porque, né, eu fiquei imunizada e eu consegui aguentar o reggae. Mas assim, se eu tivesse na obra... Eu vou falar para você, na pandemia eu tava numa construtora... Foi punk. Imagina a gente, como você falou, a gente já trabalha armado, naturalmente. Teve uma cena, eu lembro como se fosse hoje, que aí o Dória pegou e falou, tem que trabalhar. Né? A nossa área era considerada... 5%. Todo mundo tem que trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava numa obra, aí tava eu, o engenheiro no canteiro e o portão da obra tava aberto. Passou um senhor correndo, porque poderia fazer exercício. E aí tinha um dos nossos colaboradores que estava varrendo a roupa porque tinha saído do caminhão. O cara voltou, simplesmente voltou e falou assim, o que vocês estão fazendo na rua? Aí a gente parou, olhou, até o momento e a gente falou, não é com a gente. Aí não é com vocês. O que vocês estão fazendo na rua? Aí eu peguei e falei assim, boa tarde, me apresentei e falei, tudo bom? Primeiro a gente tem que trabalhar, que tem pai de família e tal. Alguém tem que construir. Aí ele virou e falou assim, pra casa agora. Ah, claro, doutor, tô indo, só que você mandou. Tinha um engenheiro comigo, ele já armado até os dentes, pegou e falou assim, tá bom, o que o senhor está fazendo na rua? Aqui tem pai de família. O senhor é o quê? Eu tenho uma empresa. Então pra casa agora. Pra você ver como foi uma situação que eu falo pra vocês, não foi fácil pra ninguém. Aí imagina, num canteiro, você sabe muito bem que é totalmente masculino, você está trabalhando, você escuta uma coisa dessa, tipo assim, você vai estar mais armado do que nunca. E ali, dali, como você vai entender, foi de palavrão pra lá e pra cá. Exatamente, a turma falando, você fala muito palavrão. Principalmente a turma fala. Aleatória, né? Você tá ali ralando, chega um estranho te mandando pra casa. Exato. Aí eu tenho outra dúvida, o que te fez levar a fazer engenharia? Foi um sonho de infância, criança? Você viu alguma construção? Não. O que te levou a... É porque assim, a minha família é uma família que não tem muitos... uma família mais humilde, certo. vamos falar assim. Legal.
eu não gosto de falar humilde, é pobre, porque humilde não vem de humildade, pobreza não é humildade. Exatamente. Então é uma família mais pobre. E eu vi muita coisa difícil acontecer na minha família. Legal. E a minha mãe sempre fazia puxadinho. Então assim, minha mãe teve em 5 anos 4 filhas. Caramba. 5 anos de casado, eles estavam com 4 filhas. Caramba. E era uma casa CDHU. E como que você faz para colocar você e seu marido num quarto e mais 4 filhas com pouca idade de diferença num quartinho pequenininho de Então CDHU? vocês são 4 irmãs, então. Eu sou a mais nova. E aí, então assim, eu não lembro muita coisa, mas assim, a gente ouve falar e tem coisas que eu lembro, mas muito picado. Mas quando eu tava mais assim, com 7, 8 anos, tem muita coisa que eu já lembro. E aí eu via minha mãe se virando pra fazer um puxadinho aqui, fazer um puxadinho ali, e sempre sem planejamento, sempre como dava, no tempo que dava. Legal. E aí eu falo assim, olha a diferença se tivesse alguém com conhecimento técnico na família. Pô, então você já tinha esse pensamento. Então eu pensava, eu acredito que a construção civil possa ajudar. Sim. Quando bem planejado e não sair fazendo, quando bem planejado, a gente pode trazer melhoria para a vida das pessoas. Hoje eu olho para casa da minha mãe e falo, e se a gente tivesse feito um pouquinho mais de planejamento e não saindo construir desesperado? Né? Então, assim, a casa da minha mãe hoje é muito, muito ok. Né? Ainda faltam coisas para melhorar com requisito a acabamento. Mas hoje a casa da minha mãe é muito ok. E quem que ela pede ajuda quando ela precisa? Só um minutinho, Ana. Tem o Felipe tá aqui atrás, aqui, ó. Você quer o Felipe? PSL. Gente, olha a empolgação dele. Olha, Vocês conseguem enxergar? para. Olha a empolgação dele. Felipe é demais. E as pessoas perguntando o que você vê nesse grupo de patologistas. Eu falo, gente, é demais. Vocês animação perguntam fora porque do- vocês não têm noção. Ele viu a Ana aqui, ele apareceu ali, eu falei, tem que aparecer. Desculpa cortar. Imagina, não, teve que ter. Foi merecido o corte E aí aqui. você foi tendo essas ideias. E eu ficava muito brava com a minha mãe, porque assim, quando eu resolvi fazer a faculdade, eu tava com 19. E aí, comecei a ter experiência, informação e conhecimento técnico para ajudar. Legal. Mas o pedreiro sempre tem razão. Pedreiro sempre tem razão. Nossa, o pedreiro sempre tem razão. Mãe, quando você for fazer, eu sei que minha mãe não sabe fazer leitura de projeto. Então, eu não morava com os meus pais, mas desde os meus 19 eu não morava com eles. Então, de casa. Eu saí com 19 para estudar. Eu saí com 19 para estudar. E aí, eu não voltei mais. Eu voltei só em 2016. Eu saí de Votorantim, que eu moro em Votorantim, que é do ladinho de Sorocaba. Certo. Votorantim é agregadinho ali. E aí eu saí de Votorantim, fui pra Limeira, fiquei 6 anos em Limeira, voltei, Caramba. fiquei 1 ano em Votorantim de novo, depois fiquei 4 anos em São Paulo. Então eu não tinha como ficar muito lá pra ver as coisas acontecendo. Eu voltava a cada 15 dias. Então eu chegava, eu fazia desenho na parede, falava assim, quando o cara for mexer aqui no banheiro, ele vai passar, vai cortar aqui, e aí eu escrevia no papel, comprar tubulação XYZ, desenhava. E eu ia embora, porque segundo eu trabalhava. Aí eu chegava no outro final de semana, adivinha como que estava? Ao invés de eu falava comprar um T, e nessa quina é um T. Aí eu chegava aqui que tava a tubulação Tava passada pelo na T. quina. Não, a tubulação tava na diagonal, passando pela quina. Você tava parente da tubulação. Eu passava mal e eu gastava energia brigando. Porque como assim vocês não fizeram o que eu falei? Gente, tá horrível. Eu falava desse jeito. Aí comecei a entender a casa de quem? Sua mãe. O dinheiro empregado naquele serviço que eu achava que não era o ideal, mas era de quem? Era da sua mãe. Então quem que sou eu para palpitar numa casa que não é minha? Quando eu entendi isso, eu falei, tá, quando ela quiser a minha ajuda, eis aqui para ajudar. Legal. Mas eu não vou mais ficar me incomodando e brigando, porque querendo ou não, hoje eles estão na faixa dos 60. Esse Gente, pessoal a minha família não vai durar para sempre. Meus pais não vão ficar aqui. Eu vou gastar a energia que eu tenho perto deles, brigando sobre algo que de Tem que repente viver, né? eu vou ter dinheiro, eu posso falar assim, oi mãe, tá até lá isso hoje, viu? E a ideia é reformar o banheiro que foi feito isso. Hoje eu penso assim, eu não tenho a condição que eu quero. Ainda eu não tenho a condição que eu quero, mas o que eu quero é ajudar a reformar a casa dos meus pais. Aí sim o negócio faz diferente, porque era o dinheiro deles empregado. Talvez eles não tivessem dinheiro para comprar toda a tubulação. Exatamente. Então, sem quem sou eu para julgar? Então, quando for eu que for reformar aquele banheiro, que já tá certo, já fiz projetinho, então hoje eles me escutam muito mais que quando isso aconteceu. Então, assim, é diferente o posicionamento. E aí, eu falei, eu quero fazer engenharia, eu quero estar no mundo da engenharia para poder melhorar isso.
Porque arrumar o telhado dos meus pais é uma prioridade. Ajudar a finalizar a questão de acabamento, porque, gente, uma casa não acabada, com questão de acabamento mesmo, a parte da finalização, com azulejo e etc. É bonito, sabe? E assim, foi como... Eu não julgo porque você criou 4 filhas. Como é que você cria 4 filhas e tá pensando em alimentar? Então, o relacionado à casa não é o principal. Então, não. E assim, da mesma forma que aconteceu com a minha família, existem N famílias por aí. Você olha aquelas casas que estão sem reboco, mas assim, a gente não vai julgar. Porque, de repente, existe toda uma questão emocional ali, ninguém sabe a realidade. E, durante a faculdade, eu participei da empresa Júnior. Então, assim, a gente fazia a regularização a R$10 o metro quadrado. Caramba. A gente fazia, tinha um professor que entrava com a RT e a gente fazia toda a medição. Você fazia toda a medição, a gente era o peão da obra dele. Então, assim, a gente saía fazendo. Isso é aprendizagem. E a gente em qual bairro? Os bairros mais carentes de Limeira. Legal. Por quê? Porque a pessoa não tem dinheiro de regularizar a casa, sai caro. Imagina a felicidade desse pessoal. Imagina. E você está realizando um sonho, né? Então, eu sempre pensei nisso, em legal ajudar isso, o próximo. legal. Então, não adianta eu cobrar caro se não é a sua realidade. Exatamente. Não adianta eu chegar num bairro que realmente é um pouquinho mais de baixa renda e querer botar o terror ali, apavorar. Não é a minha realidade, não é a realidade deles. Então, a gente tem que entender onde a gente está. A gente tem que pensar em ganhar dinheiro, sim, atender realmente o alto padrão, porque a entrada de grana é bem legal, mas a gente não pode esquecer por que a gente está aqui. Então, a gente também tem que fazer a parte que é ajudar as outras pessoas. Então, para essa galera, eu vou fazer mais barato, sim, e a qualidade vai ser mantida. Legal. Então, eu tenho sempre essa questão. Então, quando eu resolvi fazer engenharia, era muito mais pensando em melhorar a casa dos meus pais e trazer, e eu falava assim, para minha família eu vou fazer isso. Na minha casa vai ser isso. Então, eu sempre pensei em não ajudar os meus pais e trazer uma melhor forma para minha casa e para minha família. Então, foi mais por causa disso. E o metro quadrado da empresa? Vamos falar da sua empresa. Então, quando eu saí lá em 2019, quando eu entrei no Carrefour, eu fiquei até 2021. Certo. 2021 eu já estava em Osasco, trabalhando semipresencial. Então, eu saía de Sorocaba e vinha para São Paulo. Saía de Nossa, Sorocaba uma viagem 2 todo vezes dia. por mês. Porque Caraca. era Ana, tá todo mundo começando a vir quinzenalmente, você precisa também. Aí eu consegui você segurar. começou- Quando começaram a vir uma vez por semana, eu Nossa. tive que começar a ir 15 dias. Porque conforme a galera lá aqui de São Paulo, né? No caso, a gente tá aqui em São Paulo. Quando a galera aqui de São Paulo começou a frequentar mais, eu tive que começar a tentar frequentar mais também. Tá Gente, certo. é caríssimo. Tá Era certo. tipo, cada vez que eu vim era R$150. Eu falava, gente, eu tô trabalhando pra pagar Pra pagar Pra pra pagar, combustível. pra pagar. Não, eu vinha de IPVA. busão pelo Cometa. Era Cometa, eu gastava com Cometa, gastava Caramba. com Cometa, Uber, enfim. Você ficava um dia, Eu saía às 5 horas da manhã da minha casa. 5 horas da manhã pra estar que horas? 7 horas na obra? 7. 7 horas. Não era obra, né? Era Era no Carrefour. No Carrefour. Na verdade, eu saía da minha casa pra estar 6 horas, pra pegar o busão das E 6. embora depois... Eu e chegava pra meia-noite na minha casa. quê? Chegava meia-noite? É. Tem que ter história, né? Enfim, Tem que aí ter, eu cara. fiquei, gente, eu não quero isso. E aí, como eu saí do apartamento que eu tava, eu pensei assim, eu tava já... Eu sempre falava, foi em 2020 que eu terminei minha graduação em engenharia. Então, tinha uma galera que tenho muito no coração, uns amigos que eu fiz muito, muito assim, fortemente as amizades ali Legal. dentro da graduação da engenharia civil. E a gente falava muito de abrir empresa. E o que tá muito em alta? O que tá muito legal? Aí eu falei pra eles, vamos começar a fazer vistoria, todo mundo falando isso, e a gente começou, e alguns queriam ir pra área de obra, a gente não casava no que a gente queria fazer, mas a gente queria empreender. No Certo. fim, hoje, cada um tem a sua empresa, mas a Legal. ideia era a gente empreender junto na época. E eu ficava assim, cara, que legal, quero voltar pra minha área. Eu quero voltar pra minha área, porque tá legal aqui, mas eu quero voltar pra construção civil, porque é o que eu gosto. Daí eu tive que sair de São Paulo, e eu falei assim, e aí, agora o que eu faço? Meu sonho era ter um apartamento. Falei, eu já sei, vou juntar o útil ao agradável, vou comprar um apartamento ali na cidade da minha mãe, vou morar lá perto e eu vou abrir minha empresa. Lindo, né? No papel tudo funciona. Daí eu entrei na Fazenda Boa Vista, eu saí de São Paulo, aí eu fui morar com a minha mãe e ainda assim, tipo, quero trabalhar, então eu preciso entrar numa empresa que me permita trabalhar pra mim. E ali já fomentando. Boa. Fiquei na Fazenda 8 meses como PJ, só que não era o PJ, era um série trouxa, vestido de PJ. Não é PJ isso pra mim. E aí eu não conseguia levar os dois. Aí durou 8 meses a minha brincadeira lá com eles, a aventura foi muito bom. Eu falo, cada experiência é única, né? Exatamente. Ele agrega. E aí
E aí, essa experiência com eles me trouxeram muita coisa boa, mas também me trouxe que não dá para ser PJ nessas condições. Ou você realmente é um PJ e presta serviço, ou você é CLT. E quando vinham me cobrar, eu falava assim, então, minha carteira você quer que eu traga? Gente, eu sou muito bocuda. Eu não consigo levar para casa. E a turma fala, você não consegue permanecer por muitos anos nos locais, porque você fala, eu falo, graças a Deus, Deus me fez assim. Sim. Porque começa a me cobrar por algo que não me paga bem. Exato. E ainda quer me cobrar a função CLT. Paga mais. Você quer que eu traga amanhã minha carteira? Exatamente. Vai ficar lindo? Não é nem isso, é a questão mesmo da cobrança. Vocês querem que. Eu tinha que atender cliente, não podia sair, mas peraí, eu não bato carteira e minhas entregas estão feitas. É que infelizmente, às vezes tem pessoas que ela entende assim, por você ser PJ, ela pensa que pode cobrar que nem fosse CLT. E sabe e não que. É assim, né? Você está prestando serviço, você tem que entender. Prestador de serviços, tá prestando serviço. E foi muito legal eu ter trabalhado no Carrefour, porque o Carrefour mostrou como é bom a gente trabalhar por resultado. O resultado não é bater ponto, é você trazer um resultado para a empresa. Então, tudo bem se você realmente vai entrar às 10 da manhã e vai sair às 19. Mas eu consigo entregar tudo o que eu preciso para você naquele dia. Se eu me comprometer, eu faço. Então, é resultado e não só bater um ponto. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça. Então quando eu cheguei na Fazenda Boa Vista para trabalhar, para o prestador, eu falei, vou entregar o resultado, e eu entregava. Só que era muito tudo, eu falo, quando a gente trabalha nas empresas, a gente precisa aprender o que fazer e o que não fazer. Exatamente. Quando eu abri a Metro Quadrado, eu saí da Fazenda em setembro. Eu cheguei para eles assim, final de julho. Tá muito bom o nosso relacionamento, mas eu acho que tá abusivo de alguma parte. Como eu não era carteira assinada, eu não precisava cumprir nada. Só que eu acho muita mancada sair assim do... Não, tá certo. Tem que deixar seu feedback também pra empresa. Porque eles não foram grosseiros comigo, diferente daquela outra obra, que faltaram com respeito. Lá não. Mas assim, uma mancada, cara. Eu falei assim, então... um relacionamento também. Falei, eu estou saindo no final de agosto, em setembro eu não estarei mais aqui. Como assim? Falei, é assim... Eu só estou avisando para que tenha tempo hábil de colocar alguém no meu lugar. Quando foi setembro, eu iniciei a Metro Quadrado. Nossa. Daí eu conheci uma pessoa e eu trabalhava já como fazendo serviço de plano de reforma. Eu ainda estava aprendendo muito da área da patologia. Então eu já sabia fazer plano de reforma, eu já sabia fazer vistoria de entrega de imóvel e estava começando a aprender. Eu ainda não conhecia a DEPAT, não conhecia a Serpol, não conhecia, né, ainda muita coisa do mundo. Aí começou setembro. E como eu saí muito nessa cidade, eu não guardei dinheiro para começar. Nossa, você começou a empresa do zero. Eu tinha um dinheirinho ali, só que assim, eu tava com meu apartamento recém-comprado. Eu tava com um carro comprado, porque para entrar na fazenda eu precisei adquirir um carro. E aí eu falei, gente, a minha renda fixa é muito alta. Mas aí eu posso falar uma coisa? É daí que você tira a vontade, é daí que você consegue as coisas. Que não tem outra forma. E exatamente, não tem outra forma fazer, é daí que você não tinha como voltar atrás. Exatamente. E aí, então como em 2020 e 2021 já tava aquela fomentação de criar, e eu falava assim, gente, não tem como. Eu só vou conseguir gostar de e ainda assim, às vezes a gente nem gosta da própria cultura, porque a gente tem que mudar. Eu falo, a cultura de quem é que eu mudo? Da minha empresa. Os valores de quem eu mudo? Da minha empresa. Na minha empresa, eu sei que não vai ter isso. Talvez eu não saiba o que vai ter, porque a gente sabe o que não fazer. O que fazer a gente vai aprendendo. E assim, o que eu sempre ouço a gente vai migrando e movimentando no meio do caminho. A gente vai trabalhando a cultura assim tem que estar muito exposta pra gente não esquecer, porque a gente é ser humano, a gente falha. Então a cultura assim está muito bem explícita. E aí eu sabia o que eu queria fazer, mas não sabia como. E aí em setembro eu comecei, eu tava com cliente, né? Lembrando que eu atendia meus clientes em paralelo com a fazenda. Aí tava lá, setembro, outubro, novembro, Brown. Lá embaixo. Eu já tinha gastado o dinheiro. E quando chegou dezembro, eu não tinha mais nenhum tostão. Nossa. Nenhum tostão. É aí que você pensa, e agora? Não, eu não tinha aberto o CNPJ, eu não tinha aberto o CNPJ, eu não tinha aberto o CNPJ para metro quadrado, era tudo pelo CPF. Então, assim, a única coisa que eu tinha em dezembro era um logo e toda uma identidade visual no Instagram. Que isso, gente, eu sonhava com o meu logo. O logo da Metro Quadrado, aí você olha aquele logo, gente. Eu sonhei aquele logo. Uma vez eu tava na moto com uma pessoa assim, aí ele falou assim, eu sou empresa, o que você quer fazer?
Eu olhei Sim. no outdoor, eu vi o desenho da metro quadrado e eu sonhei com aquele legal. desenho. Eu falei, é esse desenho que eu quero. Consegui pôr no papel. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa que faz identidade visual. Teve um pouco de atritozinho, mas o cara era muito inteligente, ele conseguiu pôr o meu sonho desenhado. Caramba, que legal. Foi a metro quadrado, fez toda a identidade visual, a cor que eu queria. Ele falou, mas não vai ficar bom. Eu falei, claro que vai. Caramba. No fim, eu amo a cor da metro quadrado, eu amo o desenho da meu logo. Mas tudo isso não é suficiente pra gente ganhar dinheiro. E aí eu comecei a fazer freela. Aí em dezembro de 2022, lá vai a Ana Cláudia fazer freela. Aí eu comecei a fazer freela em pizzaria, até porque meus pais são feirantes. Então, para atender e me comunicar, eu sou muito boa, de fato. Legal. Eu sei que eu me Você tem uma comunico verdadeira bem. muito boa. Eu sei que eu me comunico, porque com 11 anos, quando eu tinha 11 anos, meus pais começaram na feira, então eu ajudava a atender. Então você já sabia lidar com o cliente Então, desde pequenininho. Lidar Já é nasceu diferente, assim. não, nem tanto, mas a me comunicar. A se comunicar. Porque vender é muito difícil. Sim. Mas a comunicação, pra mim, flui de forma mais natural. Já é meio caminho dado. Já é meio caminho andado. Então eu falei, eu vou pôr minha cara a tapa e vou começar a fazer freela. Aí eu fiz freela em dezembro de 2022, eu passei o ano de 2023 inteiro fazendo freelance. Eu fiz freelance em bar, eu fiz freelance entregando panfleto. Porque eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Só que daí, quando chegou em julho, eu recebia tanto não na parte. Então, e eu trabalhei com a parte de orçamento. Eu trabalhei com a parte de orçamento. Eu só não trabalhei na parte de realmente de captação da empresa. Eu chegava pronto para mim, para eu fazer. O cliente já era nosso. Já era um lead. O lead já era cliente. O lead já era cliente. E aí, então, não era eu que fazia aquela parte de realmente prospecção. Então, eu não aprendi a prospectar nesses meus anos de carreira. E aí, e a gente não sabe receber não. E aí, eu fiquei 2023 inteiro levando não. Eu tive cliente bom em fevereiro, mas aí você tem em março, abril não teve, e saí fazendo freela. E aí, eu comecei a captar, corre fazendo prospecção, e era muito não. E era uma coisa que eu não tinha planejamento, eu só tinha que fazer, eu só sabia que eu tinha que fazer, nem como. Aí foi nessa época que eu entrei na Depat, mas eu ainda não comecei a fomentar, eu só entrei na Depat. Não conhecia vocês também na época. E aí eu falei, vou desistir dessa pegada, cara, não dá. É que ouvir não muito dói. Eu via muito não. E realmente minha autoestima foi tudo muito lá pra baixo. Porque era muito não. Eu entendia, cara, não presto, minha empresa não é boa, não adianta, eu não vou conseguir. Realmente o nosso ego e as nossas percepções não estão prontas. Acaba não, mas você fala assim, eu sou forte mentalmente, mas abala, né? Abala. Que você vai tomando, mas tem um outro lado também. Com esses não que você tomou lá atrás, hoje um não pra você é só mais um não. Sim. Eu sei lidar melhor. Exatamente. Você acabou aprendendo na forma mais árdua que teve, né? Mas eu acho muito legal, hoje aqui é assim, naquela época eu tava sozinha, eu tava lutando sozinha. E hoje eu tenho pessoas que me ensinam a vender. Olha quantas vezes vocês já fizeram reuniões, quantas vezes vocês já fizeram eventos para ajudar parceiro de vocês. Legal. Quantas vezes a Serpol esteve presente para ajudar o parceiro, porque parceiro ganhando, ele ganha também. E essa é a minha visão também, essa é a minha visão. Então, assim, olha quantas pessoas hoje me cercam, me ajudando a vender, a aprender, porque a gente não aprende a vender na faculdade. E aí, quando foi em novembro de 2023, em uma conversa com Deus falou assim, mas por que você vai desistir se você ainda de verdade não tentou? Você está brincando só de empreender, você ainda não empreendeu. Sabe por quê? Você ainda é CLT na sua cabeça. Muda a chave. Aí eu falei, nossa, daí aquilo pra mim falou assim, cara, eu não tenho nenhum porra de um CNPJ. Não tenho CNPJ. Como é que eu vou empreender se eu não tenho CNPJ? Que empresa não tem CNPJ? E uma identidade visual importante mas profissionalizar o rolê é totalmente outro. Totalmente. Se eu quero alcançar síndicos, se eu quero alcançar... O patamar é outro. E outra coisa que eu aprendi, não desfazendo, mas eu entendi pra quem eu quero vender. Achou um nicho, eu quero vender para CNPJ. Exatamente. Porque o que eu vi, CPF, sentiu dor de barriga, não vai arrumar casa. CPF, sentiu uma dor de dente, ele vai gastar R$500 para arrumar o dente, para fazer a obturação, e não vai gastar R$500 fazendo um plano de reforma. Não vai. Então, assim, eu quero vender para CNPJ, porque CNPJ sentir uma dor de barriga, ele vai lá no banheiro, mas ao tempo vai pagar você.
Ele vai resolver o problema interno, mas ele sabe que outras pessoas dependem dele, independente do que ele está sentindo internamente como pessoa, ele tem empresa. Então, a gente sabe que a empresa sempre vai vir em primeiro lugar. Então, se ele tem que fazer uma inspeção, independente daquela dordinha de barriga dele, ele vai fazer a porra da inspeção. E ele vai pagar alguém para fazer. Independente que ele vai pagar, mas ele vai pagar para fazer. Então, aí eu comecei a entender quem era meu nicho. E aí, em 2023, teve esse start. E em janeiro, eu fiz todo um planejamento do Instagram. E aí, eu comecei realmente a trabalhar efetivamente. Eu fazia live toda semana. Eu conversava, eu mandava a minha apresentação. Eu realmente comecei a ir a eventos de síndicos. Eu comecei a conversar. Eu comecei a fazer parte de network. Eu entendi que o network funciona demais. E quem é o meu funil principal? Indicação. Indicação é o meu funil principal. Infelizmente, qual médico que você vai? Aquele que te indicaram. Você até pode ver preços com outro, mas tem peso a indicação que te passaram. Então, eu trabalho muito com indicação. Então, eu comecei a trabalhar e ouvir muito mais o que o Felipe tem para dizer. O Felipe é uma pessoa que realmente, todas as vezes que ele fala sobre precificação, ele fala sobre vendas, como você se portar, como você trabalhar com o seu cliente. O Felipe trabalha muito isso. Sim. Então, eu não tinha muito vocês bem. O ano passado. Esse ano, eu tive... eu consegui entender a sacada e me aproximei de pessoas que me pudessem oferecer isso. Então, assim, 2023 foi muito bom para eu aprender que, primeiro, a gente nunca começa uma empresa sem planejar. Exatamente. Pode estar ruim, tóxico. E você sempre trabalhou com planejamento. Não saia dali enquanto você não tiver dinheiro. Não saia dali. Pague uma psicóloga, trate... Mas não saia, guarda. Quanto que você precisa para poder? X mil reais durante 6 meses, eu preciso desses X mil reais. Então não saia. E aí você faz o seu plano de ação. Faz o seu plano de ação. Preciso parar para ir para barzinho? Não posso ir no cinema? Não posso mais pedir iFood? Então você vai realmente se limitar e vai planejar. Exato. E faz o negócio acontecer. Não saia da empresa que você é CLT desesperado. Exatamente. Isso eu aprendi muito bem. Outra coisa que é muito importante na hora de empreender, cerque-se de pessoas que realmente vão te ajudar. Cerque-se de pessoas. Quantas pessoas falavam pra mim que eu era doida? Onde já se viu você fazer isso? E assim, a minha mãe, o ano passado, apesar dela não acreditar, hoje ela acredita, e aí foi muito bonito ver a virada de chave na cabeça dela também. Minha mãe é muito CLTista. Pra ela CLT ou estatal, realmente que vai te dar o negócio. E não fique magoado com as pessoas que realmente estão do seu lado e não entendem o seu sonho. Porque minha mãe nunca me deixou de me apoiar. Teve mês que eu não tinha 300 reais. Minha mãe me ajudava. E aí, quando eu tive condição, eu devolvia esse dinheiro. Ou então, minha filha, eu preciso de alguma ajuda. Eu ia lá na feira e ficava trabalhando vários dias na feira. E era tipo um pagamento. Eu tinha que ajudar ela porque era o retorno, ela me ajudou com 300 reais, eu tinha que ajudar ela de alguma forma. Então, eu ficava pensando nisso, a gente sempre tem que entender quem está do nosso lado ajudando. Minha mãe, quando eu saí de um freela, ela falou assim, caraca, você está desempregada de novo. Aquilo, gente, eu tentando fazer a empresa virar, eu falei, mãe, eu sou empresária, eu não sou mais CLT. Dela, caraca, você está desempregada de novo. Eu falei, mãe, eu não estou desempregada. Então, assim, foi muito difícil. Mas ela nunca deixou de me ajudar. Então, essas pessoas, mesmo elas criticando e não entendendo, elas te ajudam. Então, quem é a sua rede de apoio? Tem a rede de apoio. Isso, para mim, foi principal. A gente precisa ter rede de apoio enquanto a gente empreende. A gente precisa saber também para quem chorar. Porque eu não podia chegar para minha mãe e chorar para ela que eu não estava conseguindo. Exatamente. Porque ela não ia, ela já não acreditava naquilo que eu estava fazendo, apesar de nunca ter me abandonado e nunca ter deixado de me ajudar. Mas não podia chorar para ela. Para ela mostrava as bênçãos, para ela mostrava as coisas boas. E aí, nisso, eu comecei a entrar em contato com vocês, comecei a crescer. E aí, esse ano, começou a entrar dinheiro. Legal. Mas era um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Era mas aqui, começou. Pagava o carro e o apartamento, pagava o carro e o apartamento. Aí, começou a pagar mais aqui, minhas contas fixas começaram a se ajustar. Legal. E aí, teve um dia, e minha mãe vendo aquilo. Aí teve começou a acreditar mais. Começou, e ela falava assim, Deus vai te abençoar, filha. Amém. E ela falava, Deus vai te abençoar com contratos melhores. Daí ela parou de me enxergar como CLT, ela entendeu. Porque eu falei, mãe, você também é empresária, você é feirante, você tem um CNPJ. Exato. Se a feira parar de rodar, cara, onde vai vir seu dinheiro? E nem por isso você desistiu. Então, eu também não vou desistir. A gente planeja para dar certo. Eu fiz sem planejamento e eu paguei por isso. Paguei caro por isso. Mas a gente precisa realmente entender quem está do nosso lado e nunca abandonar essas pessoas.
E aí, a minha mãe começou a entender, começou a ver o dinheiro entrar, né? E a gente, igual eu falei, a gente mostra as bênçãos. E aí comecei a levar, e teve uma vez que, e eu sempre indo em eventos de síndico, sempre estando presentes em network, eu faço parte de muitos grupos de network para mulheres, enfim. Sou sempre presente. A tia Ana fala, nossa, Ana, você tá em todo lugar? Tô. E eu não falo, oi, eu sou a Ana, eu sou a engenheira Ana. Boa, Ana. Não sei, eu sou da Metro Quadrado Engenharia. Boa, então, Ana. assim, a turma não sabe sobre mim, sabe sobre a empresa. Exatamente. A empresa está sempre em destaque. A Ana está aqui, não posso esquecer ela, mas quem está sempre em destaque é a empresa. E aí, eu simplesmente um dia falei, mãe, fiz um orçamento para um condomínio. X mil reais, mãe. Contrato bom. E ela? Sério? Falei, sério, mãe, vai ser meu primeiro condomínio, meu primeiro contrato alto. Quando, gente, o dia que a síndica me mandou mensagem, eu moro Nossa. perto da casa dela. Aham. A síndica mandou mensagem, Ana, fechamos, faz o contrato que a gente já vai assinar. Eu me tremia toda. Eu não sabia, eu moro sozinha, eu e meu gato. Eu não tinha pra quem contar. Eu catei meu carro, do jeito que eu tava. Eu catei meu carro, fui pra casa da minha mãe, eu cheguei e falei, mãe, ela fechou. Eu chorava. Que Minha legal, mãe me né? abraçou, meu pai me abraçou, nós três pulava Que assim legal, na né? sala. E aqui, ver a minha mãe acreditando, Não tem coisa não melhor. tem coisa Não melhor. tem Não tem Não dinheiro tem. que pague, né, Ana? Não tem. Então, Tipo, assim, isso é muito bom. a Metro Quadrado nasceu da minha necessidade Legal. de ter a minha empresa e comandar da forma que eu acredito que seja necessário, né? Foi desse ponto. Então, eu não sabia empreender. Eu tive que aprender. Então, esse é bem legal. E você atua ali na região de Sorocaba, né? E como é que é a tendência da construção na sua área lá? O que você vê de tendência em Sorocaba que você fala, putz, aqui tá legal, aqui não tá legal? Tem empresas lá que você fala assim, putz, essa é meu concorrente. Porque todo lugar a gente, essa não é, essa, como é que é lá a tendência? O que você tá achando lá nessa sua região? pra trabalhar? Porque assim, eu me aproximo muito daqueles que prestam o mesmo serviço que eu. Certo. Não tem como. Eu preciso estar perto deles. Porque se eu fico longe e olhando só com eles como meu concorrente, eu não vou saber a movimentação que eles fazem. Eu não vou saber a régua que eles estão e qual a qualidade de serviço deles. Eu preciso estar perto. Perto pra cima. Eu Tem que costumo falar tá- perto tem- dos inimigos, né? Pra ver como é que os meus inimigos estão. Mas a principal é, se eles pegam um serviço grande e precisam de alguém, será que eles vão lembrar de mim para compartilhar o bolo? Entendi. E se eu precisar de ajuda nesse serviço? Entendi. Tanto que esse serviço do condomínio eu estou fazendo em parceria com uma outra empresa. Eles são concorrentes? Na palavra certa, eles são. Mas a gente se enxerga como parceria. Porque, gente, eu não daria conta de fazer. Eu sou sozinha. Eu não tenho ainda um estagiário, eu ainda não tenho uma equipe. Isso está em planejamento e execução, mas na realidade ainda não está. Hoje ainda não tenho. Então, se eu fecho mais um condomínio, eu vou precisar de ajuda de outras pessoas. Então, eu enxergo meu concorrente muito mais como meu parceiro e como algo bom. Então, assim, tem gente que não gosta de falar sobre precificação, tem gente que não gosta de compartilhar coisas. Eu sou aquela pessoa que, putz, quanto você tá ganhando hoje? Eu tô ganhando X reais. Eu gosto, porque eu quero saber. E aí, será que eu sei que a Bruna faz alguma coisa tão melhor que eu quero fazer tão bem quanto a Bruna. Mas quanto que a Bruna ganha? Eu tô ganhando menos que a Bruna, eu tenho que correr para conseguir chegar num patamar que nem a Bruna. Por quê? Porque Bruna é referência. Então, eu tenho que estar perto daquelas minhas referências. E a gente lá em Sorocaba está com um grupo de patologistas aqui pela DEPAT mesmo e a gente está muito perto. Então, eu sei, por exemplo, de engenheiros que são meio que denominados como patologistas, que tipo, num laudo que custa R$1,50, facinho. Gente, eu não tô falando isso assim, vou só lá, bonitinho, vou cobrar R$1,50. Não. É o serviço de você fazer uma vistoria, você vai inspecionar, analisar dado, vai sentar teu bumbum na cadeira e você vai gastar tempo pensando para diagnosticar. É um puta trampo, além da responsabilidade técnica que nos reserva ali. Então, assim, eu não posso vacilar, eu não posso falar que aquele muro não vai cair, que se aquele muro cai, eu preciso entender se aquele muro vai cair. Então, é realmente um serviço que vai demandar. Então é um muro, vou analisar, R$1,50. Aí chega um cara lá e oferece por R$600 fashion. Eu tenho que trazer esse cara perto de mim. Ele precisa entender que R$600 não paga nem a viagem, não é junto a carretê. Gente, pelo amor de Deus, R$600 não dá pra você cobrar. Então o que eu faço? Eu pego aquele cara e trago perto do nosso grupo, porque a régua dele vai ter que subir. Isso pra gente é prejudicial. Sim. Se a nossa média tá ali no honorário entre X ali e Y, a gente tá nessa média, tá de boa. Vence o melhor.
Agora o cara chega oferecendo R$600 para um serviço que a gente sabe que realmente vale muito mais. Aí quebra Então, a firma, né? quebra a firma, gente, prejudica a nossa classe. Então, eu enxergo que se a gente se unir como profissionais ali da mesma especialidade, não é ruim, é bom, porque a gente sobe a nossa régua, a gente consegue subir o nosso nível de trabalho. Então, se eu vacilo, cara, eu não posso vacilar. Porque tem um monte de cão feroz e brabo ali que eu sei que eu vou perder meu cliente. Por quê? Porque eles são bons também, entendeu? Então, assim, eu preciso sempre estar muito bem posta, eu tenho que estar fazendo uma entrega muito boa, meu pós-venda tem que ser bom, meu preço eu não posso também ser lúdica lá e ficar cobrando lá em cima, também não funciona, cobro justo, mas é bom trazer. E aí, o que eu estava conversando hoje com alguns amigos da profissão, tem construtora ripando na área da patologia, não sabe nem o que é. Mas tá vendendo. E aí você vê que o cara realmente cobra R$500, R$600. Porque ele tem equipe, ele não é o principal serviço dele. Então, se ele cobra só R$600 por serviço, né, não vai fazer diferença para ele. Mas pra gente é o nosso ganha-pão. Pra gente faz. Então, isso que eu acho legal. Se você é um patologista e na sua região não tem patologistas, provavelmente tem, só você não conhece, começa a fazer barulho. Sabe? Tipo, começa a mexer na água, deixa os peixes voar. E aí é os peixes que realmente você vai olhar e falar, quero ficar perto. Porque tem patologista em tudo quanto é lugar. A gente só não fala e não se atrai. Então, a gente tem que se atrair para que a gente iguale a régua. Então, assim, eu dou graças a Deus por ter entrado na Academia da Patologia, fazer parte da DEPAT, porque me ensinaram a ter essa visão. Me ensinaram a entender e trabalhar dessa forma, porque a gente precisa estar perto das pessoas que vendem a mesma coisa que a gente, pra gente saber se a gente tá muito abaixo, muito acima, se a gente realmente tá bom ou não. Boa, Ana. Infelizmente acabou, Ana. Chegamos ao fim. Putz, hoje acho que gostei muito, Ana. Eu adorei nossa conversa. Muito boa, né? Você viu? Só eu falei, né? Ai, gente, não, você deixa, eu falo pra caramba. Não, a gente adorou. A gente gosta de pessoas assim que venham, falem no nosso podcast. Conta a própria história. Ó, lembre-se, hein? Metro Quadrado Engenharia. Procurem lá em Sorocaba. Ana, excelente profissional. Uma pergunta, você atende só em Sorocaba ou São Paulo, região? São Paulo é que realmente tem que valer muito a pena, porque a gente tem que ter noção que tem o deslocamento. Certo. E aí eu vou brigar com um cara que tá lá com o deslocamento dele e querendo ou não a diária dele, né, do custo diário dele é baixíssimo e o meu é mais alto. Então o que eu faço? Ibiúna, Salto de Pirapora, Itu, faço ali Araçoiaba, é realmente a região, que aí eu consigo tantos KM atender, então eu acabo ficando assim. Então procurem, não é assim, ó. É a engenheira, viu? A engenheira, metro quadrado. A engenheira. Ana Cláudia, grave esse nome. Ana, obrigada, obrigado, gente, pela oportunidade de contar minha história hoje. Obrigada mesmo. Acabou, Gabriel, acabou. Acabou!